Boa tarde a todas e a todos. Quero fechar um pouquinho aqui o meu áudio. Eu desejo a todos uma boas-vindas, uma boa acolhida aos juízes membros, na pessoa do nosso corregedor, desembargador Carmo Antônio, e também ao nosso procurador regional eleitoral, doutor Pablo, aos estudantes do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá, que são da turma do professor Carmo Antônio, também, que estão conosco aqui. Sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Estão em atividade acadêmica, prática forense, que certamente é uma disciplina que o Carmo faz isso muito bem, ele traz os estudantes para dentro das instituições da justiça, porque vocês vão se familiarizando, com essa operatividade do direito. Então, sejam todos bem-vindos, tá bom? Sintam-se em casa. Minhas senhoras e meus senhores que também acompanham pelas redes sociais, havendo quórum, eu declaro aberta essa nossa sessão judiciária ordinária do TRE do Amapá, que será realizada hoje na modalidade híbrida, por videoconferência, já que temos justificadamente o doutor Pablo, que é membro do Ministério Público Eleitoral, e o doutor Mário Júnior, que é juiz eleitoral da classe dos juízes federais, que estão em atividade jurisdicional fora da sede, justificadamente. E presente aqui o desembargador Carmo, o juiz Matias, a juíza Paola, o juiz Orlando, o juiz Normandes, estão presencial juntamente comigo. Eu submeto aos ilustres pares a ata da sessão anterior e, não havendo nenhuma objeção, declaro-a aprovada. Teremos hoje sessão judicial e sessão administrativa. Começaremos, então, pela pauta judicial. Chamo a julgamento o item 1 da pauta, é o recurso criminal eleitoral número 0600-827 de 2020. A origem é Vitória do Jari, do Amapá. O relator é o ilustre desembargador Carmo Antônio, revisor é o juiz Matias Neto, recorrente é Gleison Guedes Santos, patrocinado pelo advogado Gilberto de Carvalho Júnior e recorrido o Ministério Público Eleitoral. Atuarão nesse julgamento, além do relator Carmo Antônio, os vogais Mário Júnior, Normandes Souza, Paola Santos, Orlando Vasconcelos e João Lages. Ilustre relator, com a palavra. Senhor presidente, ilustres pares, senhor procurador, alunos aqui presentes e demais público que nos acompanham aqui dentro desse plenário e pelas redes sociais, trata-se de recurso eleitoral interposto por Gleison Guedes dos Santos contra a sentença proferida pelo juízo da 7ª Zona Eleitoral, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 5º e 11, inciso 3º da Lei 6.091/74, que é transporte irregular de eleitores, e aplicou a sanção de 4 anos de reclusão, que é o mínimo legal, e 200 dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de um salário mínimo e também por prestação de serviço à comunidade pelo período de 3 anos. Alegou que, na audiência de instrução, foram ouvidas apenas as testemunhas arroladas pela acusação, que são policiais civis que efetuaram a prisão do apelante, que os eleitores supostamente aliciados não foram ouvidos nem pela autoridade policial, nem pelo juízo, que a abordagem ocorreu às 17h30, quando todos já haviam votado, e que a Justiça Eleitoral não forneceu transporte para a comunidade do aterro do Muriacá para a Vitória do Jari após o encerramento do pleito, sendo que todas as pessoas que precisassem deslocar para aquela localidade deveriam fazê-lo por transporte particular. Disse também que é irmão de uma das pessoas transportadas, que a carona até Conceição do Muriacá partiu de um pedido das pessoas transportadas ao proprietário do veículo, e não por oferecimento do apelante. Por fim, pediu a absolvição por ausência de provas. E a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento. É o relatório. Não haverá sustentação oral. Passo a palavra ao ilustre doutor Pablo, Ministério Público Eleitoral, para a manifestação. Obrigado, senhor presidente.
excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimos julgadores, senhoras e senhores, o Ministério Público Eleitoral reitera o parecer e vou me permitir fazer um breve retrospecto, uma breve análise de algumas circunstâncias relevantes ao deslinde do presente processo. O primeiro é que o transporte de eleitores é um fato notoriamente proibido. A lei veda, a não ser em hipóteses muito específicas, o que não é o caso do presente processo, e essa proibição ela é de conhecimento de toda e qualquer pessoa que participa da eleição, inclusive candidatos e apoiadores. Fixada essa primeira premissa, que ela deve iluminar o segundo ponto a ser observado por ocasião da análise desse processo, que é a prova que foi colhida ao longo dos autos, ou estándar probatório a partir do qual há de ser analisada a prova colhida. E aqui, cumpre rememorar que nenhum juízo, por certo, é um juízo de certeza absoluta, e os processualistas, tanto na seara civil quanto na seara penal, estão aí para, por inúmeros fundamentos, afastar o conceito de certeza absoluta. Mas há de se ter em mente que a reconstrução dos fatos do processo gera uma percepção, e essa percepção, sobre essa percepção, é que o estándar probatório há de se assentar. No caso aqui, todos os elementos colhidos, inclusive, e aí eu entro no terceiro ponto, que é a análise da prova contida nos autos, todos os elementos colhidos, inclusive provas documentais consistentes nos autos que consubstanciaram o oferecimento da denúncia, do inquérito policial, os depoimentos colhidos em sede extrajudicial e judicial convergem para algumas circunstâncias que são sintomáticas. Entre elas, o absoluto desconhecimento entre as pessoas que estavam, entre o transportador e as pessoas que estavam sendo transportadas, a existência de material de campanha no interior do veículo, e isso foi confirmado, como dito, por diversas testemunhas que foram ouvidas em sede policial. Vou poupar o tribunal da leitura desses depoimentos, mas a sentença fez uma análise minudente de tudo aquilo que consta nos autos. E a conclusão da sentença é irretocável. Houve sim o oferecimento de transporte, houve sim a condução ilícita de eleitores no dia da eleição, conduta essa que tem uma consequência penal, que é exatamente aquela que foi determinada na sentença. Com essa manifestação, o Ministério Público Eleitoral reitera o parecer ofertado. Perfeito. Eu devolvo a palavra ao relator. Presentes os pressupostos de admissibilidade, Excelência, conheço do recurso. Está conhecido, Vossa Excelência pode prosseguir. No que diz respeito ao mérito, a sentença do juiz analisou com profundidade as provas colhidas nos autos. A fundamentação utilizada pela sentença impugnada asseverou que o transporte de eleitores é fato incontroverso e as provas produzidas demonstraram a existência do especial fim de agir eleitoral. E, em síntese, o que o juiz deixou registrado na sua sentença? Ele diz que o réu, Gleison Guedes dos Santos, em seu interrogatório, que a mídia está anexa, disse que é motorista, que reside em Vitória do Jari, que trabalha na Secretaria de Saúde de Vitória de Jari como servidor contratado, que nunca respondeu a nenhum processo e que no dia 15 de novembro de 2020, no dia da eleição, estava em Vitória do Jari e que dirigia um veículo da marca Fiat, modelo Siena, que foi abordado pela polícia quando estava dirigindo o veículo por volta das 17 horas, transportando 7 eleitores de forma irregular, que afirmou que estava em sua residência quando o dono do carro pediu para que ele fizesse um frete, que não sabe o nome do dono do veículo, que o dono do veículo pediu para transportar os passageiros para suas casas,
que não sabia que os passageiros eram eleitores, que não se recorda se disse para os policiais que os passageiros eram seus amigos, dentre outras coisas. Resumidamente, está demonstrado que ele estava dirigindo, estava transportando os eleitores, e o único argumento dele é que não sabia o que estava acontecendo. Mas, para que fique caracterizado o transporte irregular, basta para a caracterização quanto ao elemento subjetivo do crime, de acordo com a jurisprudência, a adequação típica da conduta ao crime do artigo 11, 13, combinado com o 5º e 10 da Lei 6.091 de 74. Por quê? A lei diz que, além do dolo, que a doutrina antiga chamava de dolo genérico, também o dolo específico, que é o especial, hoje nós entendemos como especial fim de agir, ou elemento subjetivo especial do injusto. E esse caso em específico é o desejo de cooptar o voto do eleitor, violando o livre exercício do sufrágio. Então, material farto, inclusive a quantidade de santinhos encontrados no carro, tudo isso foram elementos que convenceram o juiz e também me convenceram como relator que a sentença está adequada. Materialidade provada, autoria provada, dosimetria adequada ao fato, inclusive substituída por pena restritiva de direitos, houve o pagamento de um valor correspondente a um salário mínimo e também 3 anos de prestação de serviço à comunidade, que penso que é muito mais adequada do que a prisão de 4 anos. Então, por todas essas razões e mais algumas que eu alinhava no meu voto, excelências, eu voto para negar provimento ao recurso. Perfeito. Como vota o juiz Mário Júnior? Integralmente de acordo, presidente, com o relator. Normande de Souza? Também acompanho, excelência. Paola Santos? Acompanho o relator. Orlando Vasconcelos? Acompanho, senhor presidente. Eu também acompanho e anuncio o resultado. O TRE, por unanimidade, conheceu e negou o provimento ao recurso, tudo nos termos do voto do ilustre relator. Faltou o revisor Matias. Perdão, Matias. Perdão, eu passei pulando aqui. Vossa Excelência também acompanha? Sim, presidente, acompanho Perdão mesmo, é que eu não li o nome aqui. Agora... Então, pronto. Aí já está anunciado o resultado com esta falha presidencial. Né? Superado esse, vamos aos itens 2, 3 e 4. São os julgamentos em conjunto, não é isso, doutora Paula? Exato, presidente. Faço o pregão do item 2, é a ação rescisória número 06.068 de 2022. O autor era Aristides da Silva Lopes, réu Ministério Público Eleitoral. O agravo regimental no agravo na ação rescisória 06.068 de 2022, agravante Aristides da Silva Lopes, agravado Ministério Público Eleitoral. E o agravo regimental na ação rescisória número 06.068 de 2022, agravante o Ministério Público Eleitoral e agravado Aristides da Silva Lopes. Comporão este julgamento, além da relatora, a doutora Paula Julien, os juízes Orlando Vasconcelos, Carmo Antônio, Mário Júnior, Normande Souza e João Lages. Mário Júnior, Matias Neto e Normande Souza e João Lages. A ilustre relatora está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres pares, ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube e aos estudantes aqui presentes. Cuidam-se os autos de ação rescisória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Aristides da Silva Lopes, condenado por este colegiado, nos autos da representação 0601, 584-36 de 2018, em razão de captação ilícita de sufrágio nas eleições de 2018, oportunidade a que concorreu ao cargo de deputado federal. O acordo do TRE 6.712/2019 julgou procedente a representação, cassou o diploma de primeiro suplente do autor, tornando-o inelegível, e impôs multa no valor de R$ 53.205. O Ministério Público Eleitoral interpôs agravo, no qual sustentou, primeiramente,
a impossibilidade do manejo de ação rescisória no âmbito dos tribunais regionais eleitorais, nas hipóteses em que a discussão versa exclusivamente acerca de matéria eleitoral. Destacou que a Lei Complementar número 86, de 1996, que introduziu a ação rescisória nesta especializada, outorgou tão somente ao Tribunal Superior Eleitoral a competência para julgamento da referida ação, conforme se verifica no artigo 22, inciso 1, a linha J do Código Eleitoral. Destacou o entendimento fixado pela Corte Superior no sentido do não cabimento de ação rescisória perante os regionais e ainda a expressa disposição do artigo 42, inciso 5º, do Regimento Interno do TRE Amapá, que estabelece que somente se admite o ajuizamento dessa espécie em casos de matéria não eleitoral, de modo que não seria admissível, no caso em análise, porquanto se trata de inelegibilidade decorrente da prática de captação ilícita de sufrágio. Pontuou que a decisão que deferiu a tutela de urgência violou a coisa julgada e o princípio da colegialidade, porque, monocraticamente, suspendeu os efeitos da decisão transitada em julgado, proferida pelo plenário da Corte, comprometendo a segurança jurídica e a estabilização das decisões colegiadas. Afirmou que não estão presentes o fumo bonis iuris e o periculo in mora para fundamentar a concessão de tutela de urgência, posto que o devido processo legal foi obedecido e os direitos à ampla defesa e ao contraditório foram assegurados em todo o trâmite da representação que culminou na condenação do requerente. Alegou ainda que a presente demanda possui caráter eminentemente protelatório, na medida em que o agravado já havia ajuizado nesta Corte ação declaratória de nulidade, processo número 0600-04411-2022, a qual foi extinta sem resolução do mérito e transitou em julgado em 19 de maio de 2022. Ressaltou que, em 7 de março de 2022, o ora agravante ajuizou, sob os mesmos fundamentos de mérito, perante o STF, reclamação constitucional, em que, em decisão de relatoria do ministro André Mendonça, negou o seguimento à reclamação, o que denota abuso do direito pelo autor. Pontuou que, na ação rescisória número 259, o TSE reconheceu a adequação da ação rescisória, tendo como objeto o acórdão regional, sendo a competência para julgamento do TRE que proferiu a decisão. Colacionou alguns entendimentos da Corte Superior nesse sentido. Eu não sei se para vocês, mas aqui o arquivo ele tá em branco, aí no sistema. No sistema não aparece, doutora. O arquivo ele sumiu aqui. Para a gente aparece aqui, Paulo. Para mim aparece. O arquivo que você está lendo? Isso. Ele está com um falhas. apoio aí da assistência, né, para ver o que aconteceu. Alguma falha de comunicação aí. Aqui. Ele está todo em branco. Ela parou aqui. Esses dias eu peguei também um processo, eu fui querer ler no celular, lá no Tribunal de Justiça, e aí deu bug na comunicação. Eu fiquei assim também, meio perdido. Por isso que eu faço questão, igual quando a gente viaja de avião, eu gosto de levar tudo impresso. Inclusive, eu levo na mão a carteira de identidade, porque uma vez eu precisei utilizar aquela carteira eletrônica, né, do celular, a identidade eletrônica, e não consegui, porque deu falha quase no embarco. Então, aí para nossa assistência, né, dos nossos estudantes da Unifap, sempre papel na mão, preto no branco. E eu registro a presença, a ilustre presença do doutor Aurinei Brito, é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção Amapá. Muito nos honra, doutor Aurinei, eu já lhe recebo, tá bom? Com todas as honras que a casa deve fazer ao presidente da nossa seccional da Ordem. Seja muito bem-vindo. Doutora Paula, tudo ok aí? Tudo ok, agora está normal aqui. Ok, vamos lá. Continuando. Ressaltou que, em 7 de março de 2022, o ora agravante ajuizou, sob os mesmos fundamentos de mérito, perante o STF, reclamação constitucional, em que, em decisão da relatoria do ministro André Mendonça, negou seguimento à reclamação, o que denota abuso de direito do autor. Ao final, requereu conhecimento e provimento do agravo para que seja revogada a decisão que deferiu a tutela de urgência e extinta a ação rescisória, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 1 do CPC. O agravado apresentou contrarrazões e requereu a manutenção da decisão. O então relator, em juízo de retratação, entendeu pela aplicabilidade da súmula 33 do Tribunal Superior Eleitoral, revogou a decisão agravada e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita.
Aristides da Silva Lopes interpôs agravo e defendeu a competência do TRE para julgamento de ação rescisória. Argumentou que a competência exclusiva do TSE só se coaduna quando a própria Corte analisa o mérito da causa de inelegibilidade. Nos casos em que não aprecia a questão fática e substancial, a competência passaria aos regionais, pois se trata de decisão irrecorrível que trata de inelegibilidade. Pontuou que na ação rescisória 259, o TSE reconheceu a adequação da ação rescisória, tendo como objeto acordo regional, sendo a competência para julgamento do TRE que proferiu a decisão. Colacionou alguns entendimentos da Corte Superior nesse sentido. Defendeu que o artigo 22, a linha J do Código Eleitoral, deve ser interpretada extensivamente, pois o legislador falou menos do que deveria ao não abarcar os TREs no âmbito dessa competência, razão pela qual a previsão expressa nesse sentido no projeto do novo Código Eleitoral. Argumentou que o agravante ajuizou anteriormente nesta Corte, querelas notales, cuja inicial foi indeferida com fundamento na inadequação do manejo daquela ação para rescindir decisão transitada em julgado. Destacou que há excesso de formalismo na apreciação das nulidades aventadas pelo agravante, as quais deveriam ser analisadas e reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, em razão da natureza absoluta decorrente da inadmissibilidade de prova ilícita que muniram a inicial. Sustentou que a ação rescisória encontra fundamento legal no CPC e que, no âmbito eleitoral, as hipóteses de cabimento são ainda mais restritas. No caso em tela, a rescisória é admissível, na medida em que houve condenação por órgão colegiado que transitou em julgado e resultou na inelegibilidade do agravante. Todavia, a decisão afrontou dispositivos constitucionais e a jurisprudência do STF, que não permite que denúncias anônimas possam, por si só, embasar medidas invasivas, como interceptação telefônica e busca e apreensão. Afirmou ainda que surgiu prova nova, cuja existência era ignorada, consistente na mensagem de texto encaminhada a Aristides e por remetente desconhecido, que confessa ter se utilizado do aplicativo WhatsApp Fake para forjar falsa denúncia enviada ao MPE para prejudicar o candidato representado na campanha das eleições de 2018. Ao final, requereu conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão e, no mérito, pugnou pela procedência da ação rescisória. Em contra-razões, o Ministério Público Eleitoral destacou que o agravante demonstra má-fé e insubordinação às decisões dessa regional e se utiliza dessa espécie de sucedâneo recursal que não encontra amparo na esfera de atuação dos regionais, em razão de expressa disposição do artigo 22, inciso 1, a linha J do Código Eleitoral. Destacou inúmeros entendimentos do TSE no sentido de inadmissão de ação rescisória em face de decisões proferidas por cortes regionais, que resultaram na súmula 33 daquela Corte. Salientou ainda que o disposto no artigo 42, inciso 5º do Regimento Interno do TRE-MAPA, reafirma de maneira expressa o entendimento do TSE. Ressaltou que, ao agravante, foi assegurado contraditório e ampla defesa durante todo o processo, que resultou na cassação do diploma e, por consequência, na inelegibilidade, de forma que os fundamentos trazidos se mostram meras ficções jurídicas e inconformismo e possuem caráter protelatório. Pontuou que as teses relativas a excesso de formalismo e violação de normas constitucionais devem ser debatidas no local adequado, que não é o âmbito da ação rescisória. Ao final, pugnou pelo não provimento do agravo. Em 21 de 11 de 2022, o agravante veio aos autos, suscitando incidente de arguição de inconstitucionalidade pela via difusa, com o intuito de que seja dada a linha J do inciso 1 do artigo 22 do Código Eleitoral, interpretação conforme a Constituição, de forma a possibilitar o manejo de ação rescisória contra pronunciamento das Cortes Regionais Eleitorais a serem julgadas originariamente pelo TSE, ou que se reconheça a competência dos próprios tribunais regionais para processar e julgar a ação rescisória de seus próprios julgados, por meio de interpretação conjunta do artigo 102, inciso 1, a linha J, artigo 105, inciso 1, a linha E, e artigo 108, inciso 1, a linha C, todos da Constituição. Argumentou que a súmula 33 do TSE não impede expressamente o manejo da ação rescisória em face de decisões proferidas pelos tribunais regionais eleitorais. No entanto, surgiu um entendimento jurisprudencial excluindo eventual competência da Corte Regional, chegando-se à conclusão inconstitucional de que são irrecidíveis os julgados dos regionais, de modo a violar o devido processo legal, os princípios do acesso à justiça, da isonomia, da inafastabilidade do judiciário, além de acobertar o erro judicial e a vedação de ostentação de provas ilícitas. Frisou que não há motivos com amparo constitucional para que se defenda que as decisões dos TREs
sejam irrescindíveis, enquanto as decisões do TSE são passíveis de relativização no trânsito em julgado através de ação rescisória, sendo que, quando a Constituição Federal tratou da organização da Justiça da União, instituiu igualmente a ação rescisória para desafiar decisões das Cortes Superiores e das instâncias de primeiro e segundo grau da Justiça Comum. Sustentou que a impossibilidade da utilização da ação rescisória não pode prevalecer ante a inconstitucionalidade e a lesão a preceito fundamental, evidente ocasionada por omissão legislativa e por constrições judiciais interpretativas que prejudicam e inviabilizam o direito fundamental do acesso à justiça. Ao final, requereu o acolhimento do incidente. Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral asseverou que a ausência de previsão normativa de cabimento de ação rescisória em face de decisões de tribunais regionais eleitorais acerca de inelegibilidade configura a legítima opção legislativa, aceita e reafirmada pela Justiça Eleitoral, sem que, para tanto, exista qualquer embaraço constitucional. Além disso, frisou que, diferentemente do que ocorre com o STF, o STJ e os tribunais regionais federais, para os quais o Constituinte fixou a competência para processar e julgar originariamente a ação rescisória de seus julgados, e não existe na Constituição da República previsão equivalente para tribunais regionais eleitorais. Destacou ainda que a previsão ou não de competência para julgamento de ação rescisória no âmbito de justiça eleitoral está dentro do espaço de livre conformação do legislador, que, no momento, preferiu restringir a ação rescisória aos acordos do TSE que versam sobre inelegibilidade. Por fim, reiterou a manifestação anterior e pugnou pelo não provimento do agravo e a consequente improcedência dos pedidos formulados pelo autor. Em 24 de abril de 2023, foi juntada aos autos decisão prolatada pelo excelentíssimo presidente desta Corte, no processo 0600-09352 de 2022, reconsiderando a decisão que julgou prejudicado o agravo interposto naqueles autos, sob o fundamento da perda superveniente do objeto, para manter a suspensão da liminar anteriormente deferida até o julgamento da decisão de mérito da causa principal. É o relatório. Vamos ouvir o Ministério Público Eleitoral. Doutor Pablo, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, excelentíssimo presidente, excelentíssima relatora, excelentíssimos julgadores, senhoras e senhores. Vou tentar sintetizar aqui o conteúdo da manifestação ministerial que consta nos autos. Em síntese, existem 3 processos, a representação na origem, que condenou o ora autor da rescisória pelo artigo 41A da Lei 9.504, existe a ação rescisória e a suspensão de segurança em razão da liminar inicialmente proferida nessa ação rescisória. Para além desses 3 processos, cumpre registrar que no processo de origem, na representação de origem, houve a condenação por essa Corte, houve um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, o qual não foi admitido. Em relação a essa decisão inicial, houve a apresentação de agravo, o TSE confirmou a decisão, houve a apresentação do recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento monocraticamente e, posteriormente, pelo plenário. Com o trânsito em julgado, houve a interposição de uma reclamação constitucional, a qual foi negada a liminar. Diante dessas circunstâncias, o autor da rescisória ingressou perante o TRE com uma ação de querela nullitatis, uma ação anulatória e a ação rescisória. Esse processo representa a via crucis que o Ministério Público Eleitoral precisa encontrar para afirmar uma condenação na Justiça Eleitoral. O que se deu aqui, ou o que há aqui, é uma tentativa explícita de procrastinação de uma decisão que seguiu os ritos processuais adequados. E a parte tenta, a todo modo, embaraçar a efetividade jurisdicional. No que se refere especificamente à rescisória e aos agravos que estão sob apreciação nesse momento, o Ministério Público Eleitoral afirmou inicialmente, logo após a concessão da liminar, que essa ação não é cabível perante os TRS. E afirmou esse entendimento a partir da lei, a partir da súmula 33 do TSE, a partir de diversos julgados daquela Corte Superior, todos uníssonos em afirmar o não cabimento do recurso da ação rescisória nessas hipóteses.
a jurisprudência e a doutrina são uníssonas em afirmar essa impossibilidade. O autor da ação rescisória ainda tentou, não ele, mas o mesmo, casualmente, o mesmo advogado que o representa e representou uma agremiação partidária perante o Supremo Tribunal Federal, ingressou com uma DPF, a ação essa, a DPF essa, que foi também rejeitada monocraticamente pelo Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público Eleitoral trouxe aos autos o julgamento proferido por aquela corte, monocraticamente proferido por aquela corte. De novo, afirma-se que essa decisão, a decisão que negou o seguimento à ação rescisória, está adequada e conforme o ordenamento jurídico. O Ministério Público Eleitoral, então, a todos esses argumentos que já foram trazidos aos autos, acresce apenas mais um. Porque o Ministério Público, em verdade, foi intimado uma vez na ação rescisória, que foi a intimação decorrente da concessão da liminar. E aí ingressou com uma suspensão de segurança, que teve a liminar concedida, e se manifestou na ação rescisória. Então, em verdade, sequer houve ainda citação nessa ação rescisória, porque depois da liminar, o antigo relator retratou-se e extinguiu a rescisória. Nessa oportunidade em plenário, então, acrescento um outro fundamento, aqueles já apresentados inicialmente, quando na hipótese na ocasião em que o Ministério Público Eleitoral se manifestou na rescisória, que e aí encerro e volto ao ponto de origem. Trata-se na origem de uma ação, de uma representação pelo artigo 41A. O artigo 41A da Lei 9.504 não tem como consequência imediata a inelegibilidade, que é um dos pressupostos para o cabimento da ação rescisória. Eu recordo que o artigo 22, inciso 1, a linha J do Código Eleitoral, indica que cabe a ação rescisória nos casos de inelegibilidade. E não é disso que está a se tratar. O artigo 41A tem apenas como consequência reflexa a inelegibilidade. Essa inelegibilidade, esse efeito decorrente ele é extraído a partir da incidência do artigo 1º, inciso 1, a linha J da Lei Complementar 6490. Então, mesmo que se acolhida a tese de cabimento da ação rescisória, etc., não seria o caso de fato, rescindir o julgado, porque não se está diante de uma das hipóteses de cabimento, ou, no caso aqui, superado o ponto do cabimento, de acolhimento da pretensão de rescindir o julgado. Não se está a tratar de uma decisão que enfrenta a inelegibilidade. A inelegibilidade é uma questão anexa, é uma consequência anexa da representação do 41A, e o não cabimento da rescisória em hipóteses tais, ou seja, em hipóteses em que se trata de uma representação na origem pelo artigo 41A, é reconhecida tanto pela doutrina, e o José Jairo Gomes ao se manifestar sobre o cabimento da rescisória, pontua exatamente essa circunstância, e também pelo Tribunal Superior Eleitoral, que em diversos julgados já enfrentou pelo não cabimento da rescisória em hipóteses de julgamento por uma das representações da Lei 9.504. E eu menciono aqui a ação rescisória 139 de Goiás, já de 2003, antiga, que diz, me permito ler a ementa sucinta, eleitoral, agravo regimental, descabimento de ação rescisória, representação fundada no artigo 73 da Lei 9.504, ausência de declaração de inelegibilidade, precedentes. Cabe ação rescisória somente da decisão do TSE, que trata de inelegibilidade. E ainda, ação rescisória 41557, decisão monocrática de 2013, item 2. Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão condenatória em sede de representação do artigo 41A da Lei 9.504, já que nela não há, no âmbito da própria ação, declaração de inelegibilidade. E, por fim, ação rescisória, agravo regimental na ação rescisória 392 do Amapá, oriunda do Tribunal do Amapá, julgada em 2010. Ação rescisória, descabimento, captação ilícita de sufrágio, Lei 9.504, artigo 41A, hipótese de inelegibilidade, não configuração. Item 2,
No âmbito do direito eleitoral, a ação rescisória possui regramento específico e restringe-se à desconstituição de decisão que verse inelegibilidade, não sendo possível a interpretação extensiva do artigo 22(1), a linha J do Código Eleitoral. Então, o Ministério Público Eleitoral traz mais esse argumento, a afirmação, a tese do não cabimento da ação rescisória, e recorda que, superada essa preliminar de não cabimento, o processo ainda não está maduro para julgamento, ou seja, não é possível adentrar no juízo rescindendo e rescisório porque não houve sequer citação. Mas a tese central do Ministério Público Eleitoral, que é reafirmada na presente ocasião, é o não cabimento da presente ação rescisória. Dessa forma, o agravo regimental do autor dessa ação rescisória há de ser desprovido. É a manifestação. A ilustre relatora, para delindir essa questão. Pois não. Pode repetir? Vossa Excelência está com a palavra. Ok. Presente os pressupostos de admissibilidade, eu conheço do agravo. Vossa Excelência vai julgar tudo, ou vai julgar primeiro qual agravo? Eu vou julgar o agravo, o agravo do agravo. O agravo regimental na ação rescisória e o agravo regimental no agravo na ação rescisória. Os dois agravos. O agravo regimental no agravo da ação rescisória. Mas e a ação rescisória? A senhora vai julgar hoje? Sim. Então, no conhecimento, conhece todos os recursos? Ou porque o doutor Pablo está dizendo aí, pelo que eu entendi, que a ação rescisória ainda não está madura para julgar. Pelo menos foi isso que eu entendia no finalzinho da manifestação. Senhor presidente, o senhor permite? Por não, doutor Pablo. Obrigado. Só para fazer um esclarecimento, caso haja, porque o Ministério Público entende que ela deve ser extinta, que ela não é cabível. E caso venha a ser conhecida, de fato, o juízo rescindendo e rescisório, ao ver do Ministério Público Eleitoral, não poderiam ser tomados na presente ocasião, porque ainda não houve a citação. Mas a tese central é da possibilidade de extinção sem resolução do mérito pela inadequação da via eleita, pelo não cabimento da ação rescisória. Foi isso que eu entendi. Ou seja, em tradução, se Vossa Excelência não estiver conhecendo a ação rescisória, está prejudicado os agravos. Seria mais ou menos esse o deslinde. Mas aí, doutora Paola, Vossa Excelência está com a palavra. Tá, Excelência, eu vou julgar aqui os termos da ação rescisória, tá? Juntamente com o agravo. Então, conhece tudo? Conheço. Há alguma divergência? Não? Então, conhecidos os recursos. Vossa Excelência pode prosseguir. Tá, no caso em tela aqui, o agravante ele sustenta que a exclusividade da competência do TSE só seria cabível nas situações em que a própria Corte analisa o mérito da causa de inelegibilidade. Nos casos em que não aprecia a questão fática e substancial, a competência passaria aos regionais, pois se trata de decisão irrecorrível que trata de inelegibilidade. A tese defendida, contudo, não merece acolhida. Isso porque não se constata na legislação vigente qualquer disposição legal que outorgue aos tribunais regionais eleitorais competência para tanto, de modo que não cabe ao julgador usurpar das atribuições constitucionalmente outorgadas ao legislador e admitir o manejo da ação rescisória no âmbito das cortes regionais, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Demais disso, não se trata de conferir interpretação extensiva ao artigo 22, inciso 1, a linha J do Código Eleitoral. Portanto, alargar as hipóteses de cabimento da rescisória consubstanciaria, em última análise, em infringir a liberdade de escolha do legislador, que optou por não conferir aos tribunais regionais competência para julgamento de ações rescisórias. Não se pode admitir o argumento de que a lei teria falado menos do que deveria, na medida em que a delineação minuciosa e específica e a restrição, tanto do órgão competente quanto das situações em que se admite o manejo da ação, demonstram claramente que se trata de opção legislativa de assim o fazê-lo, o que é constitucionalmente assegurado ao Poder Legislativo e deve ser respeitado pelos demais poderes, sobretudo pelo julgador, quando no exercício de interpretar e aplicar a lei. Em tempo, ao contrário do que se defende o agravante, não é o enunciado da súmula 33 do TSE que proíbe a propositura da rescisória em face de decisões proferidas pelos regionais, mas sim a disposição expressa do artigo 22 do Código Eleitoral. O verbete sumular tão somente reafirma reiterados entendimentos consolidados pela Corte Superior, no sentido de restringir a admissão dessa espécie de ação a situações que tratem de causas de inelegibilidade.
Nesse sentido, repiso, a inadmissibilidade da presente demanda não decorre da aplicação da mencionada súmula, mas de texto expresso na lei. No que se refere aos precedentes trazidos na inicial, verifica-se que todos são julgados já superados pelo próprio TSE. Os acordos enumerados pelo agravante, prolatados no bojo da ação rescisória 259 e 236, são datados de 2007 e 2008, respectivamente. As decisões mais recentes daquela Corte reiteram o entendimento de somente admitir o manejo de ação naquela instância, sendo incabível contra decisões regionais, conforme se constata das emendas que eu trago à colação e a conhecimento dos eminentes pares, e que eu vou fazer a dispensa da leitura. Relativamente ao suposto excesso de formalismo na apreciação das nulidades aventadas, imperioso destacar que o mérito de tais questões somente poder-se-ia ser objeto de análise após ultrapassada a fase de admissibilidade da ação proposta. Nesse sentido, se mostra evidentemente descabido nessa assentada qualquer debate acerca da licitude ou não das provas que desencadearam as medidas de busca e apreensão e que fundamentaram a decisão de condenação, na medida em que a ação rescisória sequer avança no juízo de admissão. Ademais disso, em razão da própria natureza e escopo da rescisória, qual seja a desconstituição da coisa julgada, é necessário que as restrições e hipóteses excepcionais de aceitação da demanda sejam muito bem delineadas e respeitadas pelo julgador, sob pena de causar temerária instabilidade nas decisões judiciais e insegurança jurídica. No que tange ao incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo agravante, entendo que também não merece acolhimento. Doutora Paola, um minutinho, Saiu porque do eu ar, acho né? que caiu aqui o sistema. Deixa eu já lhe restituir a palavra, tá? Que caiu o sistema, é capaz do juiz Mário e o doutor Pablo não estejam Sim. acompanhando. Então, tá, já está reconectando. Foi alguma queda. Está chovendo lá fora, né? Tá uma chuva torrencial. De volta, tá bom? Pode prosseguir. Obrigada, presidente. Bom, dando continuidade, eu acredito que não houve interrupção, né? Foi para todos aqui. Então, continuando o voto, no que tange ao incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo agravante, eu entendo que também não merece acolhimento, porquanto, como já dito a Lures, a questão acerca da hipótese de cabimento da ação rescisória se apresenta como clara opção legislativa. A restrição, embora admite-se seja capaz de causar algum desconforto às partes, das quais se subtrai uma possibilidade de questionar decisões judiciais, não viola a Constituição, na medida em que o ordenamento jurídico disponibiliza outros meios para recorrer, questionar e provocar o judiciário a rever as decisões proferidas, de modo a garantir acesso à justiça, o duplo grau de jurisdição e o direito de recorrer ao jurisdicionado. Assim, os questionamentos trazidos pelo agravante no bojo da presente demanda devem ser objeto do meio adequado, que não a ação rescisória, para que possam eventualmente ser revistos. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, mantenho integralmente a decisão recorrida e julgo extinta, sem resolução de mérito, a ação rescisória. É como voto. Como voto. Como vota o juiz Orlando Vasconcelos, Eu acompanho integralmente, senhor presidente. juiz Carmo Antônio, Igualmente, acompanho a relatora, excelência. Mário Júnior, Integralmente com a relatora, presidente. Matias Neto, Eu acompanho a relatora, presidente. Normande Souza Eu também acompanho a relatora, doutor. e eu também. Então, ficou assim, Vossa Excelência está negando provimento ao agravo do Aristides, julgando extinta a ação rescisória e prejudicado o agravo do Ministério Público, é isso? Porque tem um agravo também do Ministério Público aqui, não, né? E O certamente... primeiro agravo. Eu acho que é isso, né, doutor Pablo? Já que foi extinta, era o que Vossa Excelência perseguia no agravo. É que o agravo do Ministério Público se deu em razão da liminar concedida. E o relator originário voltou atrás e extinguiu a ação. Então, o agravo do Ministério Público Eleitoral, em verdade, já tinha perdido objeto com a retratação. Perfeito. Então, eu anuncio o resultado, né? Foi negado provimento ao agravo de Aristides e julgada extinta a ação rescisória sem resolução de mérito. Tudo nos termos do voto proferido pela ilustre relatora. Muito bem, então vamos aí prosseguir ainda com a doutora Paola nas prestações de contas. O item 5 da pauta, eu chamo a julgamento, prestação de contas 060-1263 de 2022. Interessada no caso é Josiane Araújo Nascimento e a
Relatora é a juíza Paola Santos, que está com a palavra. Cuidam os autos de prestação de contas de Josiane Araújo Nascimento, candidata ao cargo de deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, referente à aplicação de recursos na campanha das eleições de 2022. Em relatório conclusivo, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, NACEP, sugeriu a desaprovação das contas em razão da não apresentação de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O órgão técnico sugeriu ainda a devolução do valor de R$ 100 mil ao Tesouro Nacional. Remetidos autos ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio o parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas. Subsidiariamente, se manifestou pela desaprovação e determinação do recolhimento de R$ 100 mil correspondentes às despesas não comprovadas. É o relatório. Doutor Pablo, Vossa Excelência está com a palavra. Reitero o parecer, senhor presidente. Reiterado a relatora. Recording in progress. Então, pera lá, a gravação, vi agora que a gravação voltou agora, eu repito o resultado dos itens 2, 3 e 4, né, da ação rescisória e dos agravos que eu mencionei antes, para ficar registrado só o resultado desse julgamento foi: o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, deixa eu ver como ficou aqui, negou o provimento ao agravo de Aristides da Silva Lopes e julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação rescisória, tudo nos termos proferidos, nos votos proferidos pela ilustre relatora. Agora sim, para agravar, chamo em julgamento a prestação de contas 0601263 de 2022, interessada a Josiane Araújo Nascimento, relatora a juíza Paola Santos, que está anunciado o pregão, né, que Vossa Excelência já até começou a julgar. Mas agora, eu acho que era bom repetir, Paola, porque sim, agora que gravou, né? Agora que vou repetir o relatório. Então, vamos lá. Cuida os autos de prestação de contas de Josiane Araújo Nascimento, candidata ao cargo de deputada federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, referente à aplicação de recursos na campanha das eleições de 2022. Em relatório conclusivo, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias sugeriu desaprovação das contas, em razão da não apresentação de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O órgão técnico sugeriu, então, a devolução do valor de R$ 100 mil ao Tesouro Nacional. Os autos foram remetidos ao Ministério Público Eleitoral, na qual emitiu parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas e, subsidiariamente, se manifestou pela desaprovação e determinação do recolhimento de R$ 100 mil correspondentes às despesas não comprovadas. É o relatório. Ok, agora sim, doutor Pablo, vamos repetir. Reitero o parecer, senhor presidente. Reiterado, a relatora está com a palavra. Bom, conforme relatado, trata os autos de prestação de contas final de campanha de Josiane Araújo Nascimento. O órgão técnico constatou que a candidata recebeu o valor de R$ 100 mil, oriundos do fundo de campanha, sem, contudo, apresentar qualquer documentação hábil a comprovar o emprego regular dos recursos, o que viola expressamente o artigo 53, inciso 2, a linha C, e artigo 60, ambos da resolução do TSE 23.607 de 2019, ou o comprovante de devolução ao Tesouro Nacional deste valor. Conquanto consubstancie irregularidade de natureza grave, a falha não implica o julgamento das contas como não prestadas, conforme pugnou o Ministério Público Eleitoral, porquanto a análise das contas não restou completamente prejudicada. Como dito, o NACEP verificou a existência de todas as receitas recebidas no período de campanha, por meio dos extratos eletrônicos, restando não comprovadas pela candidata o destino das verbas recebidas. Demais disso, a candidata trouxe outros documentos aos autos, de maneira a afastar a declaração de não prestadas as contas. Ante o exposto, em consonância com o parecer da unidade técnica, eu voto pela desaprovação das contas de Josiane Araújo Nascimento, candidata ao cargo de deputada federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, nos termos da resolução do TSE 23.607 de 2019, e determino a restituição ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 100 mil referentes aos recursos oriundos do fundo de campanha, cuja destinação não restou comprovada. É como voto. Há alguma objeção?
contas desaprovada nos termos do voto proferido pela relatora. Ainda, doutora Paola, a prestação de contas item 6, prestação de contas anual do PSDB, número 0600143 de 2022. Interessado é o PSDB e Luiz Carlos Gomes dos Santos Júnior e Josemar Vaz dos Santos, a ilustre relatora, com a palavra. Cuida-se de prestação de contas do Partido Social da Democracia Brasileira, PSDB, referente ao exercício financeiro de 2021. Após a regular instrução, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, na CEP, emitiu parecer conclusivo, sugerindo a aprovação com ressalva das contas, em razão da não apresentação do comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.803,81, referente aos recursos de origem não identificada, da não comprovação de despesas realizadas com recurso do fundo partidário, no valor de R$ 35.313,18, e da ausência de extratos bancários relativos à conta de outros recursos, do fundo de campanha e do fundo de campanha mulher. Sugeriu ainda o recolhimento ao erário do valor total de R$ 38.116,99, referente aos recursos de origem não identificada, no valor de R$ 2.803,81, e as despesas não comprovadas, realizadas com recursos do fundo partidário, no valor de R$ 35.313,18. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas, por entender que o montante utilizado sem a devida comprovação não se trata de valor irrisório e pela determinação de devolução dos valores indicados pelo órgão técnico. É o relatório. Ministério Público, doutor Pablo. Reitero o parecer, senhor presidente. Reiterada, relatora com a palavra. Conforme relatado, trata os autos de prestação de contas do Partido Social de Democracia Brasileira no exercício de 2021. De início, cumpre destacar relativamente à ausência de comprovação de despesas realizadas com recursos oriundos do fundo partidário, que deve ser analisada com cautela pelo julgador, em razão da origem pública das verbas. Todavia, na espécie, verifica-se que, conquanto o valor cuja comprovação não ficou esclarecida, seja em termos absolutos, uma quantia expressiva, equivale em termos percentuais a tão somente 6,08% da movimentação financeira total da prestação de contas. Como bem exposto pelo órgão técnico, a agremiação recebeu em 2021 um montante de R$ 626.697,16, de modo que a parcela referente à falha apontada não representa grande monta, quando observada em relação ao valor total percebido. Não obstante, diferentemente do que defende o órgão ministerial, o TSE possui firme entendimento no sentido de que é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade nas hipóteses em que o valor total da irregularidade não ultrapassa 10% da arrecadação. Demais disso, no tangente à ausência de extratos bancários relativo às contas de outros recursos, fundo de campanha e fundo de campanha mulher, verifica-se que as omissões não inviabilizaram a fiscalização da movimentação financeira, porquanto a análise foi possível por meio de extratos eletrônicos encaminhados a essa especializada pelas instituições financeiras, e implica a anotação de ressalvas. O entendimento dessa Corte é sólido nesse sentido. Por fim, a não apresentação do comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.803,81 não consubstancia a gravidade relevante ao exame das contas, mas enseja tão somente a determinação de devolução do numerário. Ante o exposto, em consonância com o parecer do NACEP, voto pela aprovação com ressalvas das contas do Partido da Social Democracia Brasileira e determino ainda o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 38.116,99, referente aos recursos de origem não identificada, no valor de R$ 2.803,81 e as despesas não comprovadas, realizadas com recursos do fundo partidário, no valor de R$ 35.313,18. Tudo conforme a resolução de regência, como voto. Não havendo objeção, eu declaro as contas aprovadas com ressalvas, ok? Tudo nos termos do voto proferido pela ilustre relatora. E vamos dar uma pausa para a doutora Paula tomar uma água. Vamos chamar o item 9 da pauta, doutor Orlando. É a prestação de contas número 060-1054 de 2022, origem Macapá, interessado no caso é José Tupinambá Pereira de Souza. Ilustre relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos, ilustres pares, doutor Procurador Regional Eleitoral, a todos que nos assistem. Sejam bem-vindos os alunos da Unifap que se fazem presente.
Trata-se aqui os autos de prestação de contas eleitorais de José Tupinambá Pereira de Souza, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Social Cristão, referente à campanha nas eleições de 2022. Após regular trâmite processual, a unidade técnica sugeriu a desaprovação das contas em razão das irregularidades apontadas representarem 19,91% do total das despesas financeiras, bem como a devolução da importância de R$ 4.800 ao partido, referente às despesas sem a devida comprovação. A Procuradoria Regional Eleitoral, por ocasião de sua manifestação, apresentou o parecer no mesmo sentido. Este é o relatório, presidente. Doutor Pablo, mantém o parecer? Reitero o parecer, senhor presidente. Reiterado, doutor Orlando. Pode prosseguir. Obrigado, presidente. Conforme relatado, trata-se de prestação de contas eleitorais apresentado por José Tupinambá, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2022, e, no parecer conclusivo, a unidade técnica verificou que sugeriu a desaprovação das contas, bem como a devolução dos recursos no valor de R$ 4.800 ao PSC. E aqui eu trago a colação dos itens referente às irregularidades que subsidiam a desaprovação, o qual poupo vossas excelências da leitura e passo a analisar as questões apontadas pela unidade técnica. De início, entendo haver equívoco no parecer da ANACEP, ao apontar nos itens 3 e 5 do seu parecer conclusivo, que o candidato não teria apresentado documentação apta a comprovar a regularidade de gastos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, bem como ao concluir pela necessidade da devolução de recursos ao Partido Social Cristão. Isto porque, em consulta aos extratos eletrônicos das contas específicas, bem como ao módulo de fundos públicos do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, SPCE, constata-se que o candidato não manuseou recursos de origem pública, mas tão somente de recursos privados, oriundos de autofinanciamento e de doação de pessoa física, os quais transitaram devidamente na conta outros recursos, de modo que não há de se falar em irregularidade no uso dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conforme apontou a unidade técnica, mas de irregularidade na utilização dos recursos privados. Por se tratarem de recursos privados, ainda que se verifique irregularidade na sua utilização, é descabida a conclusão pela determinação de devolução de recursos privados ao próprio partido ou ao Tesouro Nacional, por ausência de previsão legal. Não obstante, avaliando as consequências das irregularidades relativas à malversação de recursos privados, decorrente de duas despesas financeiras não registradas na prestação de contas ou sem a respectiva comprovação de irregularidade nos autos, inafastável é a conclusão pela desaprovação das contas, porquanto tais falhas somente perfazem o percentual de 16,19%, ou seja, R$ 4.800, do total dos recursos arrecadados, que seriam R$ 30.000, o que desautoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso. Com essas considerações, ante o exposto, eu voto pela desaprovação das contas de José Tupinambá Pereira de Souza, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Social Cristão, referente à aplicação dos recursos nas eleições de 2022, nos termos do artigo 74, inciso 2 da Resolução do TSE 23.607 de 2019. É o voto, presidente. Ok, se não houver nenhuma divergência, então eu declaro que o TRE desaprovou as contas de José Tupinambá Pereira de Souza, à unanimidade, tudo nos termos proferidos pelo voto do ilustre relator. Vamos voltar, doutora Paola, item 7 da pauta, prestação de contas eleitorais 0600-987 de 2022, origem Macapá. A interessada neste caso, doutora Paola, é a Ameliane Assunção Azevedo. Vossa Excelência está com a palavra. Cuida os autos de prestação de contas de Ameliane Assunção Azevedo, candidata a cargo de deputada estadual pelo Partido Liberal PL, referente à aplicação de recursos na campanha das eleições de 2022. Em relatório conclusivo, o NACEP sugeriu a aprovação das contas em razão da inexistência de qualquer irregularidade. O Ministério Público Eleitoral, instado a se manifestar, ele pontuou que, dos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a candidata gastou R$ 150 mil,
com serviços advocatícios, o que representa 40,58% do valor total auferido, percentual exorbitante quando comparado com outras amostras de prestação de contas, nas quais o valor aproximado corresponderia a um total de 4% da movimentação financeira. Aduziu que a prestação de serviços advocatícios corresponde à atuação em um processo de registro de candidatura e a uma única prestação de contas, a qual registra tão somente 5 espécies de despesas, com publicidade por material impresso, serviços advocatícios, serviços contábeis, atividades de militância e serviços prestados por terceiros, o que demonstraria a ineficiência e o descuido no emprego da verba pública. Destacou que o TSE considera que a descrição genérica de serviços prestados ao prestador de contas, desacompanhados de documentos, provas que justifiquem tais pagamentos e atestam a regularidade e efetividade da despesa contratada, caracteriza falha grave e enseja a restituição dos recursos irregularmente empregados pelo prestador de contas. Argumentou que o contrato de prestação de serviço, composto por cláusulas genéricas, desacompanhado de qualquer documento que permita verificar e quantificar minimamente o trabalho. Ao final, opinou pela desaprovação das contas, em razão da realização de despesas com serviços advocatícios acima do valor de mercado e pela devolução ao Tesouro Nacional de 150 mil. É o relatório. Doutor Pablo. Obrigado, senhor presidente, excelentíssima relatora, excelentíssimos julgadores. A matéria posta sob julgamento no presente processo é parecida com a que foi tratada por essa corte no dia de ontem, razão pela qual serei mais sucinto. Mas não posso deixar de registrar que há um agravante aqui. Enquanto no dia de ontem havia um pagamento de R$20 mil, ao ver do Ministério Público Eleitoral não devidamente comprovado, ou seja, não foram aportados aos autos os elementos mínimos que permitissem verificar a complexidade, a execução da tarefa, quantificar minimamente quem foram as pessoas responsáveis pela execução dessa tarefa, e a falta desses elementos permitia ao Ministério Público Eleitoral identificar a comprovação aquém do que a legislação exige. No presente caso, há um agravante. O valor repassado aos serviços advocatícios corresponde ou atinge um montante de R$150 mil. E esse valor, por si só, não causa irregularidade alguma. De fato, não há na lei um teto ou um limite ou um percentual sobre o qual deva ser observado pelo prestador de serviços contábeis e advocatícios. Mas a legislação exige, sim, a todos os serviços prestados a uma campanha a sua devida justificativa. Isso decorre da Constituição e também das leis que a regulamentam e da legislação eleitoral infralegal, inclusive a Resolução 23.607 de 2019. Essa resolução indica que o prestador de serviços deve apresentar um comprovante fiscal idôneo e que contenha a declaração detalhada da atividade. E o serviço prestado, isso está previsto no artigo 60 da resolução, e o serviço prestado ou bem adquirido deve ter a sua comprovação trazida aos autos também. Como que isso é possível num serviço de atividade intelectual? Essa é uma pergunta que, ao ver do Ministério Público Eleitoral, é possível a partir de elementos mínimos que justifiquem essa correlação, que comprovem o serviço prestado e justifiquem o gasto, a despesa eleitoral registrada. No caso dos autos, não há nada disso. O Ministério Público Eleitoral entende que isso é um dever do prestador de contas, um dever de todo aquele que gere, guarda, empenha, emprega verbas públicas, e é o caso aqui dos autos. Essas verbas são expressivas e, no presente caso, não vieram acompanhadas de elementos mínimos. O Ministério Público Eleitoral não quer um registro que, impossível ao prestador de contas ou ao prestador de serviços. O que o Ministério Público Eleitoral entende é uma comprovação mínima, porque caso o TRE entenda pela dispensa desse registro, teremos duas espécies de serviços
que ficarão absolutamente à margem do controle. Bastará, sem justificativa alguma, o lançamento de uma nota fiscal, seja no valor que for, e isso ficará indene ou de impossível fiscalização. E não é isso que a Constituição deseja. A Constituição coloca um dever, um ônus a todo aquele que recebe recursos públicos. E esse ônus é demonstrar a correta, o escorreito emprego desses recursos recebidos. No caso de um serviço advocatício ou de um serviço contábil, isso somente ocorre quando há uma demonstração dos serviços realizados e o cotejamento disso com o recurso público empregado. Esse dever de prestação de contas não corresponde a uma obrigação de cumprimento impossível, pelo contrário, ela seria facilmente atendida tanto pelo prestador de contas quanto pelo prestador do serviço, e é ônus do prestador trazer à prestação de contas todos os elementos que justifiquem o emprego de verba pública. Não há, à margem da Constituição, espaço para verbas sobre as quais não se tenha a mais absoluta transparência, o mais absoluto respeito à economicidade no que se refere ao gasto, ao emprego de verbas públicas. Não é o que acontece no presente caso. Encerro indicando que o Tribunal Superior Eleitoral admite, ou já admitiu em diversas ocasiões, a observância desses preceitos constitucionais às prestações de contas, mas também, especificamente, nos serviços advocatícios, e não aceitou contratos ou a comprovação de serviços executados a partir de cláusulas genéricas, que não permitem verificar a absoluta adstrição do serviço prestado e a sua efetiva demonstração e justificativa. Todos os preceitos da Constituição e da resolução da Lei 9.504, da resolução que a regulamenta, indicam que todas as despesas de campanha devem ser demonstradas. Os serviços advocatícios e os serviços contábeis não estão à margem, embora, e isso é certo, e o Ministério Público Eleitoral não se insurge contra isso, não haja um limite. Justamente por não haver um limite, redobra o dever de bem demonstrar o emprego da verba pública. Esse dever ele é extraído diretamente da Constituição. Com essas palavras, reitero a manifestação contida nos autos. Ok. A relatora, com a palavra, de volta. Excelências, conforme foi pontuado pelo ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, doutor Pablo, essa situação ela foi posta no processo ontem, né, que trata sobre situação similar. E, justamente, o ponto em questão é que essa discussão ela é incabível em sede de prestação de contas. Tá? Então, foi colacionado aqui três decisões dessa Corte, né, e, inclusive, uma delas foi submetida à Corte Superior Eleitoral, que, em recurso especial, ela manteve na íntegra a decisão, e foi uma decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes. Né? Então, em obediência a esses precedentes que já foram estabelecidos pela Regional e pela Corte Superior, eu entendo que o debate acerca da suposta abusividade no valor despendido com serviços jurídicos, contábeis, ela não encontra guarida no âmbito do processo de prestação de contas, devendo, acaso entenda o órgão ministerial e demais legitimados, se utilizarem do meio processual adequado e oportuno para apurar eventuais irregularidades ou abusos no emprego de recurso público. Então, nesse sentido, não se mostra cabível nessa assentada a discussão aventada, seja pelo escopo dessa espécie processual, ou seja pela própria instrução e o procedimento legalmente estabelecido, que eles não dão margem para o que pretende o parquê. Então, o que não impede, repito, que se adotem providências no sentido de trazer novamente a apreciação desse colegiado à matéria, desde que sejam utilizados instrumentos adequados. Então, diante de tudo que foi exposto, em consonância com o parecer técnico, eu voto pela aprovação das contas de campanha de Ameliane Assunção Azevedo, nos termos da Resolução do TSE 23.607/2019, com fundamento no artigo 7.4, inciso 1. É como voto, presidente. Todos os pares estão de acordo?
Não havendo objeção, eu declaro, então, as contas aprovadas nos termos do voto proferido pela ilustre relatora. Desembargador Carmo, vamos ao item 10 da pauta, é a prestação de contas anual número 0600-100 de 2021. O interessado, no caso, é o PSL, o Silvino Fernandes Dalbó e o Wilton Ribamar da Silva Favacho. O ilustre relator está com a palavra. Do Diretório Estadual do Partido Social Liberal, PSL, atualmente Partido União Brasil, relativo ao exercício 2020. Após regular instrução, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, NACEP, e o Ministério Público Eleitoral sugeriram a desaprovação das contas, a aplicação de multa e a transferência de valores do fundo partidário para a conta destinada aos programas de promoção e participação política das mulheres. É o brevíssimo relatório. Ministério Público, doutor Pablo. Reitero o parecer, senhor presidente. Reiterado, o relator com a palavra. Excelências, em síntese, o NACEP identificou irregularidades e sugeriu a realização de diligências ao diretório partidário para saná-las. Mesmo após a parte interessada ter sido intimada para cumprir as diligências, remanesceram as seguintes irregularidades. Primeira delas, a ausência de documentos fiscais, comprovante de recolhimento de sobras financeiras, comprovante de recolhimento de receitas de origem não identificadas e prova material de execução de serviços de publicidade. 2. Inobservância do emprego de quantia mínima de recursos do fundo partidário em programas de participação política das mulheres. O conjunto das falhas descritas acima compromete a regularidade das contas e enseja o julgamento pela desaprovação. Considerando o que dispõe a Emenda Constitucional 117/2022, o valor de R$ 7.250 relativo ao não preenchimento da cota mínima de recursos destinados a programa de promoção de participação de mulheres na política deverá ser aplicado em benefício de candidaturas femininas nas eleições subsequentes ao transjulgado da presente decisão. Frise-se que a ausência de documentos fiscais aptos a comprovar o pagamento de despesas eleitorais implica na determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos cuja regularidade não se demonstrou. E, no caso aqui, são R$ 57.771, acrescido de multa, que fixa em 10% do total irregular, que dá R$ 5.777,10, totalizando R$ 65.548,10, conforme o disposto nos artigos 18 e 48 da Resolução TSE 23.604/2019. Então, pelo exposto, em consonância com os pareceres técnico e ministerial, voto pela desaprovação da prestação de contas do Partido Social Liberal, atual União Brasil, referente ao exercício financeiro de 2020, e para determinar: 1. A devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 63.548,10 e a aplicação de R$ 7.250 em benefício das candidaturas femininas às eleições imediatamente posteriores ao transjulgado dessa decisão. Esse é o voto. Todos de acordo? Então, declaro contas desaprovadas no termo do voto proferido pelo ilustre relator. Item 8, doutora Paola da pauta, a prestação de contas 060-1259 de 2022, no caso a interessado é Vitor Hugo Carneiro Fernandes. A relatora está com a palavra. Cuide dos autos de procedimento instaurado em razão da omissão na entrega de prestação de conta final de campanhas de Vitor Hugo Carneiro Fernandes, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Movimento Brasil Democrático, MDB, nas eleições de 2022.
Ao analisar os autos, o NACEP verificou que houve recebimento de recursos públicos no valor de R$ 150 mil. Embora devidamente intimado para prestar contas, o candidato deixou o prazo transcorrer sem apresentar manifestação. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas e determinação da devolução do valor recebido do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, cujo emprego não foi comprovado. É o relatório. Relatório, doutor Pablo, mantém o parecer? Reitero o parecer, senhor presidente. Doutora Paola, reiterado. Conforme a Lei 9.504 de 97, há obrigatoriedade de prestação de conta pelos candidatos até o 30º dia após a realização das eleições. Então, no caso específico, quando há uma omissão, há a determinação para que ele faça, no tríduo legal, a regularização dessa movimentação, apresentando os documentos necessários. Né? Então, no caso dos autos, como relatado, o candidato ele foi intimado e não fez, né, ele se manteve inerte conforme a certidão acostada aos autos. Então, por essa razão, eu julgo como não prestadas as contas de Vitor Hugo Carneiro Fernandes e ficará ainda o candidato impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme disposição do artigo 80, inciso 1 da norma de regência. Determino ainda a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 150 mil relativo a recursos de origem pública, cuja comprovação não foi realizada, também nos termos da norma de regência, como voto. Acho que, nesse caso, não tem divergência, né? Então, declaro contas não prestadas, tudo no termo proferido pela ilustre relatora. Vamos ao último item, então, da pauta, é o item 11, de Maria do Carmo, a prestação anual 0600-111 de 2021, a origem é Macapá, recorrente é Rede. Interessante que a advogada da Rede, uma das advogadas é Flávia Calado, egressa da Unifap, esteve lá com vocês aí, né, prestigiando, vocês que estão prestigiando aqui, era aluna tal qual vocês, então esperamos, Carmo, eu e todo o TRE, que vossas excelências em breve estejam tal qual a doutora Flávia, brilhando na justiça eleitoral, tá bom? Desembargador Carmo, vossa excelência está com a palavra. Inclusive, excelência, a Flávia foi representante da turma durante o tempo em que eu estive dando aula para a turma a que ela pertence. Então, eu torço para que vocês também possam estar nessa condição. Excelências, aqui trata-se de prestação de contas anual, diretório estadual do Rede Sustentabilidade, relativo ao exercício de 2020. Após regular instrução, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias e o Ministério Público Eleitoral sugeriram a aprovação das contas com ressalvas e o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e a aplicação de multa. É um relatório brevíssimo. Brevíssimo, doutor Pablo. Reitero o parecer, senhor presidente. Reiterado, presidente. Estimador. Excelências, em síntese, como ficou no relatório, o NACEP identificou irregularidades e sugeriu a realização de diligências ao diretório partidário para saná-las. E mesmo após a parte interessada ter sido intimada por 3 vezes para cumprir as diligências e sanar as falhas identificadas, remanesceram a seguinte irregularidade: a ausência de comprovantes de recolhimento de sobras financeiras de candidatos, 39.600, e de receitas de origem não identificada, R$ 144. E o conjunto das falhas descritas, contudo, não compromete a regularidade das contas, porque representa em torno de 1% do total das despesas financeiras, que somou R$ 3.989.338,09, circunstância que não afeta, como eu disse, a integralidade das contas. Então, sobre esse tema, a legislação dispõe que tais valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Isso, a resolução TSE 23.604/2019, cujo artigo 14 estabelece que o recebimento direto ou indireto de recursos previstos no artigo 13, receitas de origem não identificadas, sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional por meio de guia de recolhimento da União. Então,
Nesse contexto, em consonância com os pareceres técnico e ministerial, voto pela aprovação com ressalva da prestação de contas do Partido Rede Sustentabilidade, referente ao exercício financeiro de 2020, para determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 39.744. É o meu voto. Todos estão de acordo? Estando todos de acordo, então a aprovação com ressalvas, não é isso, Edmardor? Isto, com ressalva, excelência. Esse é o resultado, Clêmen Sejude. Não havendo mais processos da judiciária, nós teríamos uma pauta administrativa, mas em face da queda de energia que nós tivemos, eu vou deixar para amanhã, tá? Mas não sem antes de pedir para registrar o nome das acadêmicas e dos acadêmicos aqui na ata, porque isso serve muito para o currículo, tá certo? E, com a permissão do desembargador Carmo, passar um dever de casa para eles, Carmo. Porque claro. O nosso decano gostava muito de falar de história, e isso é muito importante, a história caminha junto com o direito. E hoje nós estamos comemorando, os portugueses estão comemorando 49 anos da Revolução dos Cravos. Então, vocês têm um dever de casa para fazer. Em uma folha de papel, farão uma correlação entre Justiça Eleitoral Brasileira, atos de 8 de janeiro de 2023 e Revolução dos Cravos. Vejam a Revolução dos Cravos na Wikipédia, e aí vocês veem depois o que é que correlaciona, né, o ponto central da importância disso. Tá? Isso, e me entreguem na terça-feira, no dia da nossa avaliação, dia 2 de maio. Beleza, então, Justiça Eleitoral Brasileira, atos de 8 de janeiro de 2023 e Revolução dos Cravos, de Portugal. Doutor Mário, eu ia explicar aí, mas o nosso decano Gilberto, ele não está, ele que gostava muito de falar de história, mas os alunos vão estudar depois isso daí, né? Então, pessoal, eu não sei se nada mais havendo, resta-me declarar, então, encerrado, agradecer profundamente a participação de todos e todas, tá bom? Aos estudantes também, a assistência, a Clêmen Sejude. Oi, Clêmen. Perfeito. Sejude está me dizendo que nos nossos e-mails tem uma resposta do CNJ, que nós temos que responder alguma coisa, uma pesquisa que eles estão fazendo, né, no Zap. Perfeito. Tá bom? Então, presidente, eu queria uma gentileza também. Eu viajo amanhã para Brasília, representando o Tribunal de Justiça, aquele comitê de questões fundiárias. Meu voo é exatamente às 17h. Então, eu vou pedir a Vossa Excelência, amanhã eu tenho um processo que está incluído, eu não quero retirar de pauta. Se Vossa Excelência me permitir, do aeroporto mesmo eu participo, voto o meu processo, eu vou tentar fazer de forma bem resumida e depois Vossa Excelência, se puder, me libera da sessão. E pedir também que na quinta-feira, como eu estarei em Brasília, que eu possa participar também por videoconferência. Perfeito, Carlos, perfeito, está deferido. Aliás, eu quero só que inverter, porque pelo regimento, o relator é sempre que tem o bloco de julgamento, vem sempre o relator na frente, né? Muito embora eu sempre vou fazer assim, eu vou dando palavra para um para outro, porque senão a gente hoje, a Paola, tem sido, as mulheres aqui têm sido guerreiras. Ela tem uma quantidade enorme de processos, então a gente tem que dar uma pausa para ela beber uma água também. Aí a gente vai misturando, mas amanhã Vossa Excelência começa, tá bom, desembargador? Pessoal, boa noite a todos, está declarada encerrada a sessão e até amanhã às 16 horas, se Deus quiser.